Muito bem, então vamos dar continuidade, já vamos entrar agora dentro de um contexto mais amplo das Escrituras Sagradas para abordarmos justamente o desenvolvimento da atividade administrativa a partir de administradores, de homens que Deus seleciona, Deus chama, Deus convoca e Deus lhes concede todo o amparato de capacitações para atuar dentro da atividade administrativa. Eu vou iniciar, certo? Já dei uma pré-introdução com Abraão, mas agora eu vou para Moisés e depois eu vou para José, tá? Moisés, ele era no início da sua liderança e da sua atividade administrativa, ele era uma pessoa de extrema capacidade de formação, uma formação acadêmica que, vamos dizer assim, alcançou um período de 40 anos, sendo formado no palácio, que ali automaticamente ele teve toda uma capacitação acadêmica com os melhores, vamos dizer assim, mestres do Egito, e lhe dando não só uma formação de estrategista militar, mas também de administração, porque ele estava sendo preparado para ser um futuro líder, um futuro governante, um futuro rei da nação, não é? Mas outra questão também que nós temos que compreender é que Moisés, quando ele inicia a sua atividade confiada por Deus de estar ali atuando como um administrador e um líder daquele povo, mais de, vamos supor aí, vamos considerar quase de mais de 4.000, quase 5.000 pessoas, um exército, um extraordinário exército de pessoas que ele está retirando ali do cativeiro, do Egito, e os conduzindo para a terra prometida durante o período dos 40 anos de deserto. Agora é interessante que a administração de Moisés, ela inicia sendo uma administração centralizada, aonde todas as atividades, onde todas as atribuições, onde todas as resoluções dos conflitos, das circunstâncias, das situações, das problemáticas que surgem, né, das atividades, tudo estava remetendo-se à pessoa de Moisés. Ele é que dava o norte, a diretriz de todas as partes, de todas as áreas, de todos os segmentos. Ele era o administrador único, não é? Monos, administrador, mas um administrador no sentido também uno, de singular. Mas isso na administração é um efeito, é um erro, causa uma série de situações prejudiciais para a pessoa e para a sua própria administração. Mas ele teve a oportunidade, um conselho dado pelo seu sogro, Jetro, não é? Sacerdote de Midian, que automaticamente chega para ele e diz: olha, Moisés, procura. Aí nós já temos nessa ordem e nessa aplicação desse verbo uma ação administrativa. Procurar está remetida a escolher, a verificar, a observar. Procura dentre os homens capazes, então homens com qualidades, homens com condições, homens com habilidades próprias para liderar, para administrar, e os coloca como maiorais, ou seja, como responsáveis, como chefes, como superiores, de 50, 10, 50, 100, 1000, né? Vai distribuindo a hierarquia, vamos vendo aí hierarquia, estamos vendo também distribuição, estamos vendo também a dimensão de responsabilidade nesse conselho de Jetro, e os coloca para resolver
esses conflitos, essas situações, essas problemáticas menores, essas questões que estão surgindo de ordem menor, de ordens mais, vamos dizer assim, singulares, e aquelas que forem de maior abrangência, de uma maior propulsão, essas eles vêm a passar para ti. Então, dentro desse conselho de Jetro, eu vou ver uma orientação de administração em 5 polos, ou em 5 âmbitos. O primeiro âmbito, o primeiro polo desse conselho de Jetro, direcionando-se no aspecto administrativo para Moisés, é descentralização. O erro seu está sendo ser um líder centralizador, um administrador centralizador. Então, descentraliza. Segundo, distribui atividades, distribuição. Terceiro, observação. Quarto, valorização de talentos. Quinto, funcionabilidade dentro de atividades, as mensurando e separando o que é grande, o que é além do que eu possa resolver, e respeitando o que eu tenho superior, e o que eu, como responsável pela atividade, à frente de um grupo, posso resolver. Aí também tem a questão hierarquia, a questão submissão, a questão controle e a questão análise. Agora então Moisés está orientado como desenvolver uma administração que venha ter sucesso, que venha ter realização, que venha ter amplitude. Mas eu vou um pouco mais à frente de Moisés e vou me direcionar os olhos, a atenção, para uma pessoa chamada José. Aliás, eu vou considerar aqui José como um dos principais administradores do Antigo Testamento. José e Neemias. Depois vou entrar no Neemias. Estou só aquecendo para entrar no Neemias. O José, ele é um administrador que ele passa por 4 fases. A formação dele não é acadêmica. A formação dele é prática. E ele é formado em meio aos conflitos. Mas ele é um administrador visionário. Lá na cadeia, na cela, ele recebe a visão, revela o sonho, do copeiro e do padeiro e dá a solução. E dá a direção, o norte. E a partir dali, ele inicia uma trajetória. Ao sair daquela cela mais à frente, conforme está a narrativa, e ser colocado sob uma responsabilidade, ele começa a dar direções e orientações de quem tinha uma visão de mundo, de quem tinha uma compreensão do ambiente no seu passado, presente e futuro, uma visão tridimensional, e de quem tinha um empreendedorismo, sabia arriscar, não tinha medo de arriscar, e de quem tinha segurança nas suas palavras. O conselho e a orientação que ele dá a Faraó é automaticamente um dos maiores momentos de relevância administrativa.
Porque ele vai dizer, olha, vai vir crise, vai vir escassez, vai. Ao revelar o sonho, né? Ele diz, olha, vai vir crise, vai vir escassez, porém, nesses 7 anos de crise e escassez, primeiro, separa homens. Olha aí, ó, seleção. E lhes delega responsabilidade. Para quê? Para governar, para administrar, conduzir as províncias, as regiões, sob o comando de Faraó, né? E agora vamos abastecer, vamos empreender primeiro na plantação, depois na colheita, e com esta colheita fazermos um estoque nos celeiros de trigo, ou seja, de alimento, que tenha para prover a alimentação do povo, do reino e até de países vizinhos durante 7 anos. Por que eu digo acrescento países vizinhos? Porque ele não pensou só no reino e no povo ali daquela região do Egito, mas também outros países. A Bíblia diz que outras nações, outros lugares, outras regiões vinham até o Egito para buscar o alimento, para buscar a provisão. Então, ele é um administrador que ele tem visão, que ele tem amplitude, que ele tem a percepção econômica de como administrar de forma que o pouco venha a render, venha a multiplicar, venha a ampliar, e essa ampliação bem trabalhada e administrada venha ter provisão para os 7 anos, nunca faltando, mas sempre sobrando. Então José nos dá uma indicativa, e até agora eu vou voltar aqui para o livro e vou acrescentar algo nessa minha exposição que está aqui no livro sobre José. José, então, irmãos, ele demonstra organização, ele demonstra logística, aonde vai estar a provisão e como estará armazenada para não haver perca, para não haver desintegração, tá? Movimentação de materiais, como esses materiais serão distribuídos entre o povo, entre as províncias, entre as nações que virem comprar, os recursos patrimoniais, como esses recursos serão administrados em meio à crise, que é muito fácil administrar em meio à estabilidade, mas é muito complexo em meio à desinstabilidade. Como que vai haver o controle, como que vai haver a administração desses recursos patrimoniais, dos recursos humanos que vão estar à frente dessa distribuição, desse controle, dessa distribuição entre as províncias, entre os povos, entre as nações que virem, ou dos compradores que virem, tá? E aí vejamos aqui, ó, no versículo 48, tá? E o versículo 49 e o versículo 57 de Gênesis 41, que narra esse grande momento da administração, quando ele diz assim no versículo 48, e ele ajuntou todo o mantimento, tudo o que tinha alcançado, tudo o que tinha reservado,
durante os 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas mesmas o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. E de todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu a todas as terras. Então ele foi um líder visionário, ele foi um administrador determinado, ele foi um administrador que cumpriu o papel com perfeição no âmbito econômico, no âmbito social, no âmbito político, no âmbito gerencial, no âmbito também da distribuição das atividades, das tarefas, dos controles, da gestão, do gerenciamento. Então essas ações de José foram ações que demonstram, que aplicam, que apresentam o quanto é importante a administração, o quanto é importante a ação administrativa. Agora vamos mais um pouquinho à frente e vamos perceber um detalhe aqui, um detalhe mais importante ainda, que é o detalhe da questão administração pública e administração de restauração e reestruturação de uma cidade, que é a ação confiada a Neemias. Neemias vai ser um administrador, irmãos, que quando ele chega em Jerusalém, a cidade está assolada, só tem monturos, e ele não se intimida, ele não vê nessa destruição e assolação uma oposição, mas ele vê uma possibilidade de crescer em meio à crise, crescer em meio à desinstabilidade, crescer em meio ao nada. E do nada, que estava Jerusalém, só monturo, só assolamento, só destruição, só pó praticamente, ele consegue reestruturar, organizar, planejar, distribuir as atividades, os tempos, os períodos, e vir assim cumprir um papel administrativo em que não só a cidade foi estruturada fisicamente, mas foi estruturada materialmente, economicamente, politicamente e também espiritualmente, tendo ali um Esdras, que era sacerdote e escriba, para vamos assim, auxiliar e conduzir a parte espiritual, e tendo o apoio, o suporte na parte espiritual, social, política, pública, dos 3 profetas Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, Neemias foi um grande administrador também. Mas eu ainda quero, nesse 1 minuto e pouco que eu tenho, citar 4 momentos da Bíblia que nos mostram a administração. O primeiro, já falei, a criação. O segundo, a construção do tabernáculo. O terceiro, o transcurso do deserto, o êxodo. O quarto, o comando e a liderança e as estratégias dos reis de Israel, os reis do norte e os reis do sul. Ainda vou para um quinto, Josué, a distribuição das tribos, uma grande ação administrativa, o dos locais, no aspecto geográfico. Então a Bíblia, ela nos fomenta, ela nos estrutura, ela nos impulsiona, nos remete à importância, dimensão e ampliação que tem a administração no contexto bíblico. E se ela está respaldada biblicamente, ela é sim necessária, ela é sim correta, ela é sim precisa, ela é sim a nossa mais importante ferramenta que a ciência concede
para que nós, enquanto líderes, possamos ser líderes de sucesso. E eu termino hoje a aula com 2 frases. Ontem foi com 4, hoje vai ser com 2. Se supere enquanto administrador. Faça a diferença. Vença em meio às crises. Seja responsável por tornar você o diferencial em tudo.